Endocrinologia é uma especialidade que eu jamais faria, eu não faria endocrinologia, e não pela especialidade em si. Definitivamente aqui não é uma crítica à especialidade, não é desvalorizando a especialidade, mas aqui nesse canal, que é o Medicina Além do Consultório, aliás, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. A gente trata muito mais sobre questões de mercado médico, né? Sobre a montagem de consultórios, sobre especialidades médicas, como escolher a carreira médica que você vai seguir. Então, um dos temas mais recorrentes é sobre mercado médico. E mercadologicamente falando, a endocrinologia, na minha opinião, não é uma boa especialidade, mais que isso, ela não está muito postada ou montada no caminho natural que a medicina, eu acredito que vai seguir aqui no Brasil. Então, quando você faz uma escolha de uma especialidade, você está escolhendo uma especialidade que primeiro se adequa aí com o teu estilo de vida, com as coisas que você quer, o estilo de vida que você quer ter, né? Mas também naquela especialidade que vai ser o teu sustentáculo, que vai ser o teu ganha-pão nas próximas décadas, né? Então, olhando para um horizonte mais longo, eu penso que a endocrinologia ela não é uma boa especialidade do ponto de vista de mercado, né? Mas para não ficar só chorando as pitangas aqui, eu vou falar 3 motivos pelos quais eu acho isso, mas também vou apontar 3 caminhos onde, se você quer fazer endocrinologia, ou se você diz, não, esse é o meu caminho e eu gosto muito da especialidade, mas 3 caminhos para a gente ser um pouquinho propositivo que podem ajudar você caso você de fato já esteja fazendo endocrinologia ou se você quiser seguir por essa área, 3 caminhos para você poder seguir na endocrinologia que eu acho que pode ajudar bastante no futuro, mercadologicamente falando. Bom, começando aqui pelos motivos pelos quais eu não faria, o principal, disparado motivo porque eu não faria endocrinologia é que ela tem um modelo de negócio calcado, baseado ali em uma coisa de baixo valor agregado, que é a consulta médica, né? A consulta médica ela não é uma coisa cara, não é uma coisa de alto valor agregado comparativamente, por exemplo, com cirurgia, com exame, procedimento. Então, na endocrinologia, você vai basicamente vender consulta. Você vai basicamente vender a tua opinião, vender o teu tempo e você não tem, por exemplo, como na oftalmologia, uma cirurgia de catarata, onde você tem um valor agregado maior. O custo de uma cirurgia de catarata é muito mais caro do que uma consulta. Por mais que você tenha consultas particulares já mais elitizadas, com foco ali no público AA+, a cirurgia de catarata, uma cirurgia de catarata popular, ela tende a ser um preço maior do que a consulta de endocrinologista mais cara que você encontrar, né? E então, o primeiro grande motivo é esse, você está amarrado a uma coisa que tem baixo valor agregado, é difícil, você não tem muito como vender um procedimento, você vender agregado ali exames como, por exemplo, também aí na minha especialidade, né, eu sou oftalmologista, né, e aqui eu aproveito para fazer um disclaimer, eu não sou endocrinologista, então essa é uma visão de alguém de fora da endocrinologia, mas eu comparo com as outras especialidades, né? Como médico, eu tenho 14 anos de medicina, então já dá para ter uma boa noção de mercado. Então, esse seria o nosso primeiro motivo aí pelo qual, e para mim o principal motivo pelo qual eu não farei endocrinologia, porque senão eu vou vender consulta o resto da minha vida, e consulta é uma coisa de baixo valor agregado e que, a meu ver, tende a desvalorizar mais ainda com o tempo daqui para frente. E antes de passar para o próximo ponto, eu ainda tenho uma coisa para falar sobre consulta médica aí, que é a base do modelo de negócio da endocrinologia. A consulta médica do endocrinologista, ela tem uma particularidade. Ela é uma consulta que toma tempo, ela toma raciocínio clínico, né? Você precisa ver muitos exames, você precisa comparar, você precisa conversar muito com o paciente. Então, definitivamente, não é uma consulta rápida. Tem algumas especialidades que tem aquela consulta papou, né? Você está com dor aqui, você precisa fazer esse exame, volta com esse exame, toma esse remédio e tchau. Então você consegue ser resolutivo, você consegue entregar um bom produto de consulta em uma consulta relativamente rápida, uma consulta de 10, 15 minutos. Na endocrinologia não é bem assim, né? Porque a endocrinologia, como a gente falou, ela toma tempo, né? Então, para você entregar um bom produto final para o teu cliente, né, fica muito difícil você atender o paciente correndo e dar um bom resultado, né? E atender bem o paciente e conseguir juntar todas as informações para poder seguir essa conduta e passar essa conduta para o seu paciente para poder ser resolutivo, né? É exatamente o oposto do modelo de negócios das clínicas populares, né? As clínicas populares, eles têm uma consulta barata, mas para essa consulta barata ser viável, eles atendem um monte de gente por turno, então atende lá 15, 20, às vezes mais gente
num turno, né? Para quando você juntar o bolo, juntar o valor de cada consulta ali, se tornar um valor interessante tanto para a clínica quanto para o profissional que está lá, né? Então, esse é mais uma das sinucas de bico aí que você que vai fazer endocrinologia ou que a especialidade tem que resolver isso, a meu ver. O segundo motivo pelo qual eu não farei endocrinologia é que é uma especialidade que eu diria não exatamente comum ou básica, mas ela trata de uma doença que é do dia a dia dos médicos em geral, né? Então, trata de algumas doenças, na verdade, que são doenças relativamente comuns, né? Então, você vai ter o carro-chefe da endocrinologia no diabetes, você tem as dislipidemias, você tem as doenças da tireoide, que são coisas que o médico generalista tem uma noção e ele mete a mão a fazer tratamento, acompanhamento desses pacientes que têm essas doenças, né? Então, um diabético, por exemplo, às vezes ele está sendo conduzido, ele está sendo tratado lá no posto de saúde pelo médico da família e da comunidade, e boa parte deles ele está bem conduzido ali. Quando ele descompensa, aí sim é que ele vai no endocrinologista, ou quando se quer uma opinião mais especializada, né? Não que, obviamente, o endocrinologista não tenha uma visão muito melhor dessas doenças, afinal de contas é a especialidade dele. Mas é uma área que, embora não comum, não básica, é uma área de interseção, é uma área onde outras pessoas metem a mão a fazer, né? Então, por exemplo, neurocirurgia, cara, ninguém vai invadir o espaço do neurocirurgião, porque é extremamente específico, é uma coisa muito dele lá, né? Então, é difícil alguém querer dar pitaco ou querer conduzir um caso que seja de neurocirurgia. É uma área que tem muita gente doente, né? Tem muita gente com diabetes, tem muita gente com dislipidemia, tem muita gente com doença de tireoide, mas também é uma área de grande concorrência dentro da própria área médica, né? Então, esse é um segundo motivo pelos quais, mercadologicamente, eu não faria endocrinologia. Novamente, essa é uma opinião de alguém que está fora da endocrinologia, né? Então, esse disclaimer eu faço sempre. Essa é uma opinião de alguém que é médico há 14 anos, né? Mas mercadologicamente falando, esse é o segundo motivo pelo qual eu não faria endocrinologia. Por último, eu não faria endocrinologia, olhando do ponto de vista de mercado, porque as doenças que são tratadas majoritariamente ali no endocrinologia, o dia a dia da endocrinologia, ela não trata de doenças agudas, né? Elas não tratam de doenças assim que tem um apego emocional, um apelo emocional muito forte a ponto de as pessoas que estão com essas doenças colocar isso como uma grande prioridade dela. Vou explicar melhor. Na minha especialidade, que é a oftalmologia, existe uma doença que é o glaucoma. Não sei se você já ouviu falar do glaucoma, mas basicamente o glaucoma é uma doença que vai aumentando a pressão do olho e aí você começa a perder a visão. Só que você não perde visão central, você perde visão periférica, você não sente dor. Então é uma doença insidiosa, uma doença traiçoeira. E pelo fato de que as pessoas não se veem doentes ou não veem grandes alterações, não são perceptíveis grandes alterações, às vezes elas acabam negligenciando e empurrando com a barriga. Mesmo quando elas têm o diagnóstico, dizem assim, poxa, eu tenho glaucoma, mas eu não estou sentindo nada, minha visão está boa ainda, e aí você vai deixando isso para frente. Ao passo que quando você tem uma coisa que é mais aguda, é uma coisa às vezes até mais simples. Exemplo, um corpo estranho, um grão de areia no olho. Às vezes o cara paga 150, 200, 300 reais numa consulta particular de um oftalmologista. Até um paciente mais simples, mais humilde, ele às vezes paga porque ele está com um desconforto muito agudo ali naquele momento. Embora não seja tão grave quanto o glaucoma, que é a segunda maior causa de cegueira e uma cegueira irreversível, né? Da mesma forma, a endócrino. Às vezes o cara tem o diabetes e você já deve ter cansado de ver isso, né? O cara que sabe que é diabético, que sabe que a glicemia dele está muito descompensada, está lá, doutor, a minha glicemia está sempre acima de 200, mas ele não percebe a gravidade daquilo. Como, por exemplo, um cara que de repente quebrou um braço e ele disse, cara, meu braço está quebrado, eu preciso ir hoje para o ortopedista, né? Ele não deixa isso para depois, então ele deixa qualquer outra coisa de lado e vai investir na saúde dele naquele momento. A endocrinologia não, ela trata de doenças que não tem essa agudez, não tem esse senso de urgência perceptível pelo paciente, né? Então, mercadologicamente falando, ela nem sempre é prioridade na vida daquele paciente, né? Às vezes ele vai fazer outras coisas, ou na área de saúde mesmo, ou na sua vida pessoal. Eu estou precisando trocar a bateria do meu carro esse mês que vem eu vou lá no endocrinologista.
Ah, não, agora eu vou precisar, de repente, fazer outra coisa, eu vou fazer uma viagem e quando eu voltar da minha viagem eu vou lá começar o acompanhamento. Agora é fim de ano, eu quero meter o pé na jaca, então a partir do ano que vem aí eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou lá no endocrinologista. Se o cara tiver um TCE, se o cara tiver um grão de areia, como eu falei, no olho, se ele tiver uma ferida na córnea, se ele tiver qualquer outra coisa mais aguda ou alguma coisa que esteticamente esteja incomodando, né? Imagina às vezes aí uma pessoa que está com uma ferida, um arranhão muito sério, enfim, alguma coisa que esteja esteticamente incomodando, às vezes uma afecção de pele, não é tão grave, não vai matar ele, mas ele às vezes dá mais prioridade a isso, porque ele tem uma percepção de urgência maior do que as doenças que em geral são tratadas na endocrinologia. Ok, né? Mas a gente falou sobre os problemas da endocrinologia e de nada adianta ficar reclamando, olha, tem esse defeito, esse outro defeito e não ser propositivo, né? E não apontar caminhos que você possa seguir, né? Eu falo sempre que as especialidades tem que ser uma especialidade que caiba bem em você aí, que você consiga vestir bem essa especialidade. Porque também de nada adianta você estar numa especialidade que tem um mercado relativamente bom, né? Eu mesmo comecei neurocirurgia e talvez financeiramente eu estivesse melhor hoje na neurocirurgia. Comecei a anestesiologia, que todo mundo fala que mercadologicamente é muito melhor do que a oftalmologia, mas definitivamente eu não ia estar feliz ali. Então, a sua decisão, ela não envolve só mercado, né? Ela envolve a sua decisão pessoal, as suas escolhas de vida, né? Seu estilo de vida, seu modelo de se ver dentro da medicina, né? Então, se você quer fazer endocrinologia, não é por isso que você vai desistir, né? Mas você tem que encontrar caminhos, você tem que encontrar soluções para dentro dessas dificuldades aí da medicina, você, dentro das dificuldades da especialidade que você quer, você buscar soluções e caminhos, né? E eu apontaria aqui 3 que eu vejo olhando de fora essa especialidade. A primeira é uma coisa que você já deve ter percebido, né? Que é a gourmetização das consultas de endocrinologia, né? Uma boa parte dos endocrinologistas, eles tomaram esse caminho, eles tomaram essa escolha de gourmetizar o serviço deles, né? Uma vez que eles já têm uma consulta que é mais demorada, não é uma consulta tão rápida como algumas especialidades que você está com dor aqui, cara, você faz esse exame, isso aqui, me volta aqui. Não, a consulta do endocrinologista ela é um pouco mais demorada, né? E se ele for viver de convênio, que paga o mesmo valor para qualquer especialidade em uma consulta médica especializada, né, ou de consulta de SUS, financeiramente vai ser muito ruim para ele. Se ele só vende consulta e a consulta dele é mais demorada e paga a mesma coisa, né, não compensa muito para ele estar trabalhando nesse modelo de negócio, né? Então, foi o que eles fizeram, eles gourmetizaram o serviço deles e oferecem uma consulta particular num ticket mais alto, e oferecem mais coisas, oferecem um serviço melhor para poder cobrar, para poder justificar esse valor que é mais caro, né? Eles dão um serviço muito mais assim, pessoal, um serviço muito mais elitizado, né? Mas, a meu ver, o grande problema é que isso caminha na contramão da medicina. Isso é uma das soluções, né? Mas qual que é o problema dessa solução? É que eu acho que ela não é sustentável no longo prazo, né? Hoje você vê muito endocrinologista fazendo isso. Mas o que vai acontecer com o mercado quando tiver muita gente fazendo também isso e oferecendo esse mesmo serviço, né? A gente tem um grande aumento do número dos profissionais e vai acontecer isso com a endocrinologia também, né? Aliás, esse é mais um risco que ela corre, né? Tem muita gente que faz título de especialista, faz pós-endocrinologia, não necessariamente seguindo o caminho tradicional aí da residência médica, né? Então, você tem um risco de inchaço dessa especialidade, como, por exemplo, não vai acontecer no cara que é neurocirurgião, como a gente falou. Não tem como você ensinar no final de semana neurocirurgia. Não tem como você ensinar a fazer uma hack num curso online, né? Você vai ter que uma hora ir lá fazer e botar a mão na massa, né? Endocrinologia, não. Você tem algumas pós, o cara vai lá um final de semana por mês num centro de ensino e depois de um tempo ele vai ter lá a pós dele e após alguns anos exercendo a especialidade, ele inclusive pode ter o título de especialista dele, né? Então, conforme esses caras vão entrando no mercado e vão oferecendo esse mesmo serviço, é difícil você manter um preço alto quando você tem muita gente entrando, né? Além disso, você tem alguns substitutos para esse produto, né? Que é o próprio serviço dos planos de saúde, né? Dos convênios, e você tem as consultas populares, as clínicas populares, que elas oferecem exatamente o contrário, uma consulta barata e rápida, né? Uma consulta curtinha, rapidinha ali para você poder atender 15, 20 pacientes num turno, mas que paga um valor pequeno. Quando você junta todo o dinheiro daqueles 20 pacientes, aí se torna um valor relativamente interessante para o profissional e para a clínica que está lá, né? Então,
qual que é o caminho que você acha que é mais natural de seguir, né? Qual que é o caminho que você acha que no futuro a gente vai ter? Vai ter mais consulta médica demorada e cobrando um preço mais caro? Ou a tendência da medicina é caminhar para esse modelo fast food, né? Na minha visão, o modelo do fast food é para onde a gente caminha, e não só na endocrinologia, mas em todas as outras especialidades, né? Mas não deixa de ser um caminho, esse primeiro caminho, que é gourmetizar, cobrar uma consulta um pouco mais cara e fazer um serviço um pouco mais demorado ali para poder justificar esse valor. A segunda saída aí, a segunda janela de oportunidade aí para você que quer fazer endocrinologia é caminhar um pouquinho para o lado de estética, né? Você já deve ter percebido que tem muito endocrinologista que está muito bem, obrigado, vivendo ali de hipertrofia, de crescimento muscular, tal, porque estética é um valor muito perceptível para as pessoas, né? Então, às vezes as pessoas têm uma visão de saúde que foi um pouco impregnada, a meu ver, pela Constituição de 88, que diz assim, olha, saúde é direito de todos e dever, lá diz do Estado, né? Mas as pessoas têm na cabeça delas que saúde, eu gasto com qualquer coisa, menos com saúde. Alguém vai ter que me dar saúde. Saúde é um direito meu, então se não for o Estado, se não for o governo, se não for a prefeitura, se não for o plano de saúde, cara, a última coisa que eu vou fazer é bater a mão no bolso para poder pagar algum serviço de saúde. Estética não. Produto, serviço, não. Eu vejo isso muito na oftalmologia. Às vezes é caro pagar a consulta do oftalmologista, mas pagar o óculos, que às vezes é muito mais caro, as pessoas pagam de muito mais bom grado, porque ali é produto, não é serviço, né? Então, se você caminha para o lado de estética, hipertrofia, para esse lado aí hormonal, implante hormonal, aí sim eu vejo um mercado que financeiramente ele é extremamente interessante. E aí eu falo exatamente o contrário. Se a tendência da gourmetização você vai estar nadando contra a maré, no caso da estética, hipertrofia, aí você vai estar nadando junto com a maré. A gente está cada vez mais caminhando para esse lado. Então, essa segunda é uma das saídas que você pode agregar. E aí você pode dizer, cara, mas eu fiz faculdade para ser médico, eu quero tratar doente. Não feche os olhos para isso. De repente você pode atender 5 pacientes de diabetes, de problema de tireoide ali na tua manhã, e um único paciente lá de questão hormonal, de hipertrofia, e esse único paciente ele vai bancar teu consultório por mais dias até do que esses outros 4. Então, se você tiver um modelo de negócio que para em pé, ele até ajuda a você fazer o tipo de medicina que você quer, né? Então, se você consegue financeiramente fazer a tua especialidade ser justificável, valer a pena, você até consegue exercer a medicina que você quer. Aí você pode se dar o luxo de atender lá seus pacientes de diabetes, você pode se dar o luxo até de fazer caridade, pegar um dia na semana e dizer, isso aqui eu vou fazer SUS, ou não que SUS seja caridade, né? Mas você pode se dar o luxo de fazer algumas outras coisas que você quer dentro da medicina, sem necessariamente ter a pressão de ganhar dinheiro. E por fim, né, uma saída que você pode ter aí, né, é subnichar. Como assim subnichar, né? Você já é especialista, você já está num nicho, né? Você já fez medicina, depois fez clínica médica, residência de 2 anos em clínica médica, e depois você fez mais outra residência, que é endocrinologia. Eu já estou muito subnichado. Mas você sempre pode subnichar um pouco mais. Então, você pode ser, de repente, um diabetólogo, um cara que é especialista em diabetes, né? E aí, quanto mais você subnicha, maior é a possibilidade que você seja o número 1 nesse mercado. Então, uma coisa é você ser endocrinologista, outra coisa é você ser especialista em diabetes, né? Então, se você se torna especialista em diabetes, existe uma grande chance de você ser o número 1 ou a primeira pessoa que as pessoas vão pensar quando tiverem essa doença na tua região ou na tua cidade, e de repente você fazer uma carta de clientes, alguns pacientes que vão ser fiéis a você durante os anos, né? Então, esses 3 caminhos aí são 3 caminhos que são viáveis para você viabilizar, para você possibilitar seguir na endocrinologista se você gosta muito dessa especialidade, que, repito, olha, é uma baita especialidade. Eu, do ponto de vista clínico, eu acho muito interessante. Na época da faculdade, adorei pagar a cadeira de endócrino, mas mercadologicamente, que é o foco aqui do nosso canal, eu vejo que é uma especialidade que definitivamente não está despontando aí entre as melhores especialidades, tá certo? Então, o que eu tinha para falar da endócrino é isso aí. Se você curte esse tipo de informação, se inscreva aí no nosso canal, e se você gosta desse tipo de vídeo, é bem possível que as pessoas que estão na mesma fase que você, seus colegas de faculdade ou o pessoal que foi da sua turma aí que está recém-formado, também tenha interesse. Então, se você sabe de alguém que está interessado na endocrinologia ou que gosta desse tipo de informação sobre o mercado médico, manda lá esse vídeo para eles, pessoal. Um abraço aí e até o nosso próximo vídeo.